Hoje a gente vai mergulhar num conceito que com certeza todo mundo já viveu na pele, o tal do lapso freudiano. A gente vai usar o próprio livro do Sigmund Freud sobre a psicopatologia da vida cotidiana para entender a teoria por trás daqueles momentos em que parece que a nossa própria boca nos trai. Sabe aquela situação, aquele momento super constrangedor em que a gente quer dizer uma coisa, mas sai outra, completamente diferente? Às vezes o oposto exato do que a gente pretendia? De onde será que vem isso? É só cansaço, uma falha boba do cérebro, ou tem algo mais profundo aí? Olha só que exemplo forte que o Freud usa logo de cara. E é um caso real. Imagina a cena. O presidente do parlamento vai abrir a sessão, mas, sem querer, ele a declara encerrada. Para Freud, isso não foi um simples acaso. Tinha um desejo ali, escondido, de que aquela sessão da qual ele não esperava nada de bom já acabasse logo. E para explicar a teoria dele, o Freud faz uma coisa genial. Ele se investiga. É isso mesmo, ele vira o próprio caso de estudo, analisando uma falha de memória que ele mesmo teve. Ele transforma um simples esquecimento num quebra-cabeça psicológico fascinante. A coisa toda começa de um jeito bem bobo, na verdade. Durante uma viagem de trem, Freud tenta lembrar o nome do pintor italiano que fez uns afrescos incríveis numa catedral. O nome é Signorelli. Mas nada. Deu um branco total. O nome simplesmente sumiu. Mas em vez de só falar, esqueci, e pronto, o Freud, bota o chapéu de detetive e vai atrás das pistas. Ele começa a seguir o rastro das associações na própria mente para entender por que aquele nome sumiu e por que outros apareceram no lugar. Vamos seguir esse raciocínio com ele. Então, a primeira pista são os nomes que a mente dele oferece no lugar, Botticelli e Boltrafio. Não são nomes aleatórios, eles têm alguma semelhança. Mas por que justamente esses dois? Segundo Freud, a resposta está no que ele estava conversando antes de tentar lembrar do nome. Aí ele puxa pela memória e lembra da conversa que estava tendo no trem. O assunto era sobre os costumes dos turcos que viviam na Bósnia e Herzegovina e como eles lidavam com a morte de forma resignada. As palavras que ficaram martelando na cabeça dele foram Bósnia, Herzegovina e a palavra alemã Herr, que significa senhor. E é aqui que a coisa fica bem mais séria, porque essa conversa sobre morte e sexualidade acaba acendendo uma memória bem dolorosa, uma que o Freud estava tentando deixar de lado. Um paciente dele tinha se suicidado recentemente. Isso aconteceu numa cidade chamada Trafoi. Eram assuntos que estavam perturbando muito ele naquele período. E aqui a gente vê a conexão de forma brilhante. O nome Signorelli foi quebrado. A parte Signor, que é senhor em italiano, se conectou com o Herr, senhor em alemão. As sílabas de Bósnia e Herzegovina se misturaram na jogada, e o final, L, foi trocado por uma fusão de Trafoi com o Bósnia, criando Boltrafio. Basicamente, o pensamento reprimido sobre a morte e a sexualidade distorceu a palavra original. Então, esse caso todo do Signorelli não é só uma história curiosa. Ele é a peça-chave para a gente entender uma teoria muito maior sobre como a nossa mente funciona, especialmente aquela parte que a gente não controla. O nome técnico para isso tudo é parapraxia, mas a gente conhece muito bem como ato falho. A ideia central é simples e poderosa. Esses deslizes não são acidentes. Eles são, na verdade, mensagens cheias de significado que vazam de uma parte da nossa mente que a gente nem sabia que estava tentando dizer alguma coisa. O que é genial aqui é o contraste. Geralmente a gente pensa num erro como, um bug no cérebro, cansaço. Mas para Freud é uma briga. É como se duas forças estivessem em um cabo de guerra. A intenção consciente, que quer dizer uma coisa, e uma intenção inconsciente, reprimida, que quer dizer outra. O erro, o ato falho, é o resultado dessa batalha. E o mais legal é que essa lógica não vale só para quando a gente esquece um nome. Freud mostrou que esse mesmo mecanismo está por trás de vários tipos de errinhos que a gente comete todos os dias. Um exemplo clássico. Pensa na cena. Um homem quer elogiar a decoração da vitrine para a mulher que está com ele. Mas em vez de dizer que a vitrine está bem decorada, ele diz que está decotada. O que aconteceu? Um pensamento sobre o decote da mulher, que estava ali guardado, escapou e trocou uma palavrinha, revelando onde estava a atenção dele de verdade. Na escrita, então, pode ser mais revelador ainda. Olha esse caso. Um homem vai escrever um bilhete reclamando de uma onda frígida no mercado financeiro. Mas na hora de escrever, ele troca onda por esposa. O ressentimento que ele sentia no casamento vazou e o texto acabou expondo um conflito muito mais profundo. Aqui o mecanismo é um pouco diferente, mas a lógica é a mesma. É o que a gente chama de realização de um desejo.
O pai, desesperado de preocupação com os filhos na guerra, lê a manchete Os inimigos diante de Gors como a paz de Gors. A mente dele trocou uma palavra para lhe dar um milissegundo de alívio, para realizar, nem que fosse por um instante, o seu maior desejo. E não para por aí. A teoria vai até para as nossas ações, aqueles acidentes que acontecem bem na hora H. O marido que no fundo não queria ir a uma festa, de repente se vê enrolado. Primeiro demora para se arrumar, depois não acha a chave do baú da roupa e no fim a chave estava dentro do próprio baú. Ele não se sabotou de propósito, mas o inconsciente dele deu um jeito de conseguir o que queria, não ir à festa. Ok, depois de ver todos esses exemplos, de nomes esquecidos, a chaves perdidas, a gente chega na grande questão. Afinal, o que esses erros todos revelam sobre nós? E a conclusão de Freud é forte. Para ele, não existe acidente de verdade. Cada um desses errinhos são o que ele chama de atos sintomáticos. Pensa neles como pequenas janelas, brechas que se abrem e nos deixam espiar os conflitos, os desejos e as verdades que moram lá no fundo da nossa mente, aquilo que a gente esconde até de nós mesmos. E isso deixa uma pulga atrás da orelha, né? Da próxima vez que uma palavra sair trocada, que um objeto sumir, em vez de só corrigir e seguir em frente, talvez valha a pena parar por um segundo e se perguntar: o que será que o meu inconsciente está tentando me dizer com isso?